Olá, seja muito bem-vindo à segunda parte da série Autômato Jogo da Velha. Hoje nós vamos confeccionar o tabuleiro sensitivo do nosso projeto. Esse tabuleiro é formado por uma placa de circuito impresso, onde iremos desenhar os contatos nos locais onde as peças serão colocadas durante as partidas, e por uma máscara feita em MDF com os recortes das 9 posições do jogo. Você deve estar perguntando o motivo de eu ter deixado esses furinhos redondos nas laterais da máscara. Pois bem, eu pensei em facilitar a montagem do projeto usando esses pinos de brinquedo para fixar o tabuleiro e o manipulador robótico numa mesma base. Veja que esses pinos, que encontramos em qualquer loja de brinquedos, se encaixam perfeitamente nos buraquinhos do tabuleiro. E eles também se encaixam nos furinhos da base do manipulador robótico que construímos na primeira parte dessa série. Dessa forma, eu posso montar uma plataforma usando vários pinos e sobre ela eu posso fixar o tabuleiro e o manipulador. Essa é uma forma prática e rápida para resolvermos o problema da montagem do nosso protótipo. Uma outra alternativa que eu prefiro e inclusive sugiro para essa montagem é usar uma placa de MDF devidamente perfurada para que a gente possa fixar os componentes do projeto com maior firmeza. Bem, mas isso nós vamos discutir somente no próximo vídeo. Hoje falaremos apenas da confecção do tabuleiro sensitivo. Mas antes de botarmos a mão na massa, vamos entender o princípio de funcionamento desse famigerado tabuleiro. Ele deve funcionar como um teclado matricial. Mas afinal, o que é esse tal teclado matricial? Bem, o teclado matricial é um circuito caracterizado por um conjunto de chaves ou teclas dispostas em uma matriz bidimensional, formada por colunas e linhas. Para ilustrar esse conceito, temos aqui o exemplo de um teclado matricial formado por 3 colunas, indicadas por C1, C2 e C3, e por 3 linhas, indicadas por L1, L2 e L3. Temos então um teclado de 9 teclas dispostas em uma matriz 3x3. Observe que cada uma das teclas está conectada em uma das intersecções dessa matriz. Dessa forma, quando eu pressionar a tecla 1, haverá um fechamento de circuito entre a coluna C1 e a linha L1. Se eu pressionar a tecla 5, o circuito será fechado entre a coluna C2 e a linha L2. E o que acontece se eu pressionar a tecla 9? Isso mesmo, haverá um fechamento de circuito entre a coluna C3 e a linha L3. Uma das vantagens de se usar um teclado matricial é a economia de terminais do microcontrolador adotado no projeto. Por exemplo, se eu usar um terminal do microcontrolador para cada uma das teclas, eu vou comprometer 9 terminais somente para o teclado. Agora, com o teclado matricial, eu usarei apenas 6 terminais, ou seja, eu terei uma economia de 3 terminais. Muito bem, agora voltando ao nosso projeto do jogo da velha, o tabuleiro sensitivo deve ser construído com a mesma arquitetura de um teclado matricial 3x3. Primeiramente, devemos confeccionar o circuito do tabuleiro em uma placa de circuito impresso. Eu deixei na descrição do vídeo um arquivo no formato SVG que contém o desenho desse circuito para que você possa confeccionar o seu próprio tabuleiro. No meu caso, eu imprimi esse desenho em uma folha de papel fotográfico e fiz a transferência dele para uma placa de fenolite usando um simples ferro de passar roupa. Em seguida, eu fiz a corrosão da placa usando percloreto de ferro, do modo tradicional. Eu tenho um vídeo que mostra todo o processo que eu realizei para chegar nesta placa. Vamos assistir então? Como eu tinha dito, eu imprimi o desenho em papel fotográfico numa impressora laser. Agora, é importante que você use um cartucho de toner original, do fabricante da impressora. Os cartuchos remanufaturados não dão um bom resultado
Eu já tentei usar vários deles, mas o toner dos remanufaturados não aderem muito bem na placa e o resultado fica uma droga. Depois da impressão, eu recortei o desenho para deixar nas medidas da placa. Essas medidas já estão definidas no desenho que eu deixei na descrição para você baixar. É uma placa quadrada de 8,7 por 8,7 centímetros. Agora, com o desenho recortado, eu posiciono a face impressa contra a face cobreada da placa. E com um ferro de passar roupa em temperatura alta, eu começo a transferência do desenho para a placa. Veja que eu pressiono com força o ferro contra a placa e vou deslizando como se estivesse passando roupa. Isso leva mais ou menos 2 minutos. Agora, tome cuidado para não se queimar, a placa fica muito quente. Agora é só remover o papel mergulhando a placa em uma vasilha com água ou diretamente embaixo de uma torneira e esfregando os dedos levemente até remover todo o papel. Eu estou agora preparando a placa para o banho de corrosão. Eu faço um cordão com fita crepe para facilitar o manuseio da placa durante o banho. Numa vasilha pequena, eu despejo a solução de percloreto de ferro o suficiente para cobrir a placa em mais ou menos 2 dedos. Agora eu mergulho a placa na solução e aguardo de 20 a 30 minutos para que ela seja totalmente corroída. Para acelerar o processo, é importante ficar agitando a vasilha ou movimentando a placa durante o banho. Depois da corrosão, é só lavar a placa com água pura para retirar os vestígios do percloreto de ferro. O próximo passo é fazer os furos na placa para a colocação da barra de conectores e das pontes para a ligação das trilhas. Acompanhe o processo. Agora, com uma palha de aço, eu removo todo o toner da placa para deixar o cobre exposto. E agora, para finalizar o trabalho, eu vou soldar a barra de conectores e as pontes na placa. Vamos acompanhar o processo.
Muito bem, depois de confeccionar a placa de circuito impresso, você deve fixar a máscara de MDF sobre ela. Você pode usar uma supercola para uni-las, ou então fazer 4 furos atravessando a máscara e a placa e fixá-las com parafusos autoatarrachantes, por exemplo, como eu fiz nesse modelo de tabuleiro. Agora, tome cuidado para não furar as trilhas da placa do circuito impresso. Isso seria um desastre. Uma outra coisa que vamos precisar são as 10 peças do jogo. 5 para o robô e 5 para o adversário humano. Apesar de você poder usar peões de um jogo de xadrez como esse, eu sugiro que você construa suas próprias peças nas medidas certas para o tabuleiro, como essas. Eu deixei na descrição do vídeo um link para download de um arquivo SVG que contém o desenho dessas peças para que você possa confeccioná-las em MDF de 3 mm de espessura. Você verá nesse arquivo que cada uma das peças é formada por 4 partes. A primeira parte é o topo da peça. A segunda e a terceira formam o corpo da peça. E a quarta parte é a base. Depois de cortadas, essas partes são facilmente encaixadas, formando uma única peça. Lembre-se de que você deve confeccionar 10 peças, 5 para o robô e 5 para o adversário humano. É preciso também identificar as peças com cores diferentes. Nesse projeto, eu pintei os topos das peças do robô com tinta vermelha. E as peças do adversário humano, eu pintei com tinta azul. Agora, um detalhe importante. Na parte de baixo das peças do adversário humano, você deve colar uma chapinha metálica para que se possa fechar os contatos do tabuleiro. Essa chapa metálica pode ser uma arruela ou então uma lâmina de alumínio devidamente cortada. No meu caso, eu utilizei pedaços de folha de alumínio, daquelas que usamos na cozinha para embalar alimentos. Então lembre-se, as peças do robô não precisam ter revestimento metálico. Agora, as peças do adversário precisam. Mas se você quiser, você pode revestir todas elas, não tem problema. Agora vamos entender como o tabuleiro sensitivo funciona. Quando eu coloco uma peça na casa, por exemplo, número 3, haverá um fechamento de circuito entre a coluna 3 e a linha 1. Veja que o comportamento é exatamente igual ao do teclado matricial. Da mesma forma, quando eu coloco uma peça na casa número 6, haverá um fechamento de circuito entre a coluna 3 e a linha 2. E só para deixar claro, colocando uma peça na casa 7, o circuito será fechado entre a coluna 1 e a linha 3. Partindo desse princípio, nós podemos então elaborar uma tabela para relacionarmos o número da casa com suas respectivas linhas e colunas. A casa 1 está relacionada à coluna 1 e à linha 1. A casa 2 está relacionada com a coluna 2 e linha 1. A casa 3 com a coluna 3 e linha 1. A casa 4 com a coluna 1 e linha 2. A casa 5 está relacionada com a coluna 2 e linha 2. A casa 6 com a coluna 3 e a linha 2. A casa 7 com a coluna 1 e a linha 3. A casa 8 com a coluna 2 e a linha 3. E a casa 9 está relacionada com a coluna 3 e linha 3. E assim temos a nossa tabela, que será muito útil na hora de desenvolvermos o programa do jogo da velha. Mas antes de finalizar este vídeo, eu gostaria de adiantar alguns detalhes sobre o algoritmo que faz a leitura do tabuleiro sensitivo. Primeiramente, devemos pensar em como serão feitas as conexões do tabuleiro com o microcontrolador. Lembre-se de que o tabuleiro é um teclado matricial. Sendo assim, os terminais C1, C2 e C3 serão conectados a 3 pinos de saídas digitais do microcontrolador. E os terminais L1, L2 e L3 serão conectados a 3 pinos de entradas digitais do mesmo microcontrolador.
Partindo do princípio de que as entradas digitais operarão com resistores de pull-up internos acionados, podemos dizer que o estado de repouso dessas entradas é nível lógico alto, ou seja, se nenhuma tecla for pressionada, as entradas digitais apresentarão uma tensão alta, o que chamamos de nível lógico 1. Sendo assim, para que uma das entradas seja acionada, devemos enviar um nível lógico 0, ou seja, devemos aterrar o terminal para que ele apresente um nível lógico baixo. Então, o nosso algoritmo para a leitura do tabuleiro deve obedecer o seguinte procedimento. Primeiro, eu envio um nível lógico 0 para a coluna C1 e nível lógico 1 para as colunas C2 e C3. Em seguida, eu faço uma varredura nas linhas para identificar qual delas apresenta nível lógico 0. Se a linha 1 apresentar nível 0, significa que a peça foi colocada na casa número 1. Se a linha 2 apresentar nível 0, significa que a peça foi colocada na casa número 4. E se a linha 3 apresentar nível 0, a peça foi colocada na casa número 7. Depois de rastrear a coluna C1, eu coloco a coluna C2 em nível lógico baixo e as outras colunas em nível alto e faço um novo rastreamento das linhas. Desta vez, se a linha L1 apresentar nível baixo, significa que a peça foi posicionada na casa número 2. Se a linha L2 apresentar nível baixo, a peça foi colocada na casa número 5. E se a linha 3 apresentar nível baixo, a peça foi colocada na casa número 8. E finalmente eu coloco a última coluna, a coluna C3, em nível baixo e as outras em nível alto e faço novamente o rastreamento das linhas. Se a linha L1 apresentar nível 0, significa que a peça foi colocada na casa número 3. Se a linha 2 estiver em nível 0, a peça foi colocada na casa número 6. E se a linha L3 apresentar nível 0, a peça foi colocada na casa número 9. E com isso, nós temos a base do algoritmo para fazer a leitura do tabuleiro. E podemos representar esse algoritmo por meio desse fluxograma. Veja que a primeira instrução declara a variável t, atribuindo a ela o valor 0. Quando uma peça for colocada no tabuleiro, essa variável assumirá o número da casa onde a peça foi colocada. Se no final do algoritmo o valor da variável t for igual a 0, significa que nenhuma peça foi colocada no tabuleiro. As próximas atribuições colocam a coluna C1 em nível lógico 0 e as colunas C2 e C3 em nível lógico 1. O próximo passo é verificar se o nível lógico da linha L1 é igual a 0. Se isso for verdade, a variável t deve receber o valor 1, que é o número da casa onde a peça foi detectada. Veja que, neste caso, o fluxo é desviado para o rótulo A, finalizando a rotina. Se a linha L1 não for igual a 0, o algoritmo testa a linha L2. Se o seu nível for igual a 0, a variável t, então, receberá o valor 4, que é o número da casa onde a peça foi detectada, e o fluxo também será desviado para o rótulo A. Caso contrário, ou seja, se a linha L2 não estiver em nível lógico 0, será testada a linha L3. Se o seu nível for 0, a variável t receberá o valor 7, que é o número da casa onde a peça foi colocada. Da mesma forma, o fluxo será desviado para o rótulo A, finalizando então a rotina. A próxima instrução coloca a coluna C2 em nível lógico 0 e as colunas C1 e C3 em nível lógico 1. E então é feita uma nova varredura para verificar se uma das linhas apresenta nível lógico 0, começando com a linha L1, depois com a linha L2 e finalmente com a linha L3. Observe que, se L1 ou L2 ou L3 apresentar nível lógico 0,
a variável t receberá o valor 2, ou 5, ou 8, respectivamente, que corresponde ao número da casa onde a peça foi colocada. E no último bloco do fluxograma, a coluna C3 é colocada em nível lógico 0 e as demais em nível lógico 1, dando início a uma nova varredura das linhas. Primeiramente, testando a linha L1, em seguida a linha L2 e, finalmente, a linha L3. Da mesma forma, se uma das linhas L1, L2 ou L3 apresentar nível 0, a variável t receberá o valor 3, 6 ou 9, respectivamente, que indica o número da casa onde a peça foi detectada. Veja que no final do algoritmo, a variável t poderá ser igual a 0, caso nenhuma peça tenha sido colocada no tabuleiro, ou ser igual ao número da casa onde uma peça foi colocada. É claro que esse algoritmo é apenas uma base daquilo que devemos desenvolver. Consideramos aqui somente uma peça, mas no jogo podemos ter até 9 peças no tabuleiro. Mas isso é um assunto para os próximos vídeos da série. Ah, mais um detalhe. Se você ainda não assistiu os vídeos da série Técnicas de Programação desse canal, sugiro fortemente que assista. Lá você encontrará um conteúdo muito bacana sobre algoritmos lógicos, fluxogramas, pseudolinguagem e linguagem C. Não deixe de assistir. São 10 unidades que valem a pena ver. Então, por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço e não deixe de acompanhar os próximos vídeos da série Autômato Jogo da Velha. Até lá!